Olá, pessoal. Eu sou o André. Estamos aqui mais uma noite para vocês que estão aqui conosco na resenha ao vivo. E estamos começando mais uma resenha, né, do Praticadamente. E hoje teremos o nosso laboratório, que nada mais é que a prática para podermos aplicar e aprender mais sobre a hipnose. Tá? E para isso teremos conosco o apresentador dessa resenha, José Ricardo Durante, que é um dos nossos diretores do PDM, do Praticadamente. E hoje ele vai abordar e dar continuação ao tema da semana passada, que a gente estava já falando sobre ele, vai falar, né, sobre a estrutura Dave Elman e mostrar para nós todo o passo a passo. Tá? Mas, antes de passar para o nosso palestrante, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify e no WhatsApp. Tá? Sigam a gente, que vocês vão poder ter todas essas informações com vocês. Tá? Então, Durante, vamos lá? É com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje nós vamos falar novamente da continuidade, né, no David Elman, na estrutura de hipnose do David Elman. Todos nós, hipnoterapeutas, o pessoal que trabalha com hipnose de palco, street, já conhece a hipnose David Elman. E hoje nós vamos falar da estrutura. Porque se a gente observar, cada hipnoterapeuta, cada hipnotista, ele tem um método, tá, de fazer a indução David Elman. Então, hoje eu vou passar aqui o passo a passo, tá, o beabá da estrutura do David Elman. E nós temos um convidado, que é o André Villa, que ele vai mostrar como ele faz a indução David Elman. Seria assim a David Elman by André Villa. Tá? Porque cada um, né, acaba fazendo do seu modo. Né? A gente conhece bem a estrutura e o porquê de tudo isso daqui. Quem participou aqui das outras resenhas com a gente já teve uma ideia de todo o processo. A semana passada, por exemplo, nós fizemos um laboratório, separamos salas, né, e fizemos o treinamento. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura. A estrutura de David Elman, alguns falam que existe 5 passos, outros 4 passos, mas na minha concepção, eu acabei achando aqui 7 passos na indução de David Elman. Então, eu vou falar para vocês aqui como que são esses daqui, eu até anotei para não perder o caminho. A primeira coisa que a gente faz na indução David Elman é fechar os olhos. A gente pede para o cliente ou para a pessoa que vai ser hipnotizada para ela fechar os olhos. Isso daí vai cortar os estímulos externos da pessoa. Então, a pessoa perde os estímulos externos e ela já fica mais concentrada com você. Depois, o passo 2 é desligar as pálpebras. Isso daí nada mais é que o relaxamento dos pequenos músculos. Tá? Depois vem o relaxamento físico dos grandes músculos. É quando você pede para que o cliente transfira todo esse relaxamento que ele tem, tá, nos olhos, que ele transfira esse relaxamento para o corpo. Tá? Então, você vai fazendo o relaxamento e o aprofundamento dele. Depois, a gente tem, no quarto passo, o fracionamento, que é aquele abrir e fechar de olhos, que nada mais é que o aprofundamento, a pessoa vai se aprofundando. Tá? Depois, quando é presencial, né, temos o teste físico, que é aquele de pegar no punho e ver como que ele está em termos de relaxamento. Tá? E hoje, a gente, como a maior parte das hipnoses que a gente vem fazendo, a gente está fazendo tudo isso online, né, por causa da pandemia.
Então, o que que acontece? Muitos já bolaram um jeito de fazer esse teste físico. Uns falam para fechar a mão, transferir todas as tensões para a mão, apertar a mão, tal, e mandar soltar e relaxar completamente, tá? Depois desse teste físico, nós vimos aqui que o sexto passo seria o relaxamento mental, que é aquela contagem decrescente a partir do número 100, que vai desligando a mente através da contagem, tá? E vem o teste de amnésia, que é quando esses números somem. Você vai fazer os números sumirem. Muito bem. Aí a gente vai aqui a explicação de cada passo. O passo 1, fechar os olhos. Você respire profundamente, enche os pulmões de ar, enquanto solta o ar, deixe os olhos fecharem e permita que seu corpo comece a relaxar. Você sempre vai estar dando uma sugestão para o cliente. Sempre ele vai estar recebendo uma sugestão. No 2, quando você pede para ele relaxar os músculos dos olhos, tá? Você já vai dando a sugestão que esses músculos vão desligar os olhos dele, que ele vai perder o controle desses olhos, esses olhos não vão se abrir. E você já fala para ele, já vai dando outra sugestão, que quando tiver certeza que não funcionarão mais, ele não vai mais conseguir abrir os olhos, tá? Faça um teste apenas, normalmente a gente peça, tá? Quando você está presencial, né, normalmente você põe a mão para evitar o estímulo externo. Quando a gente está online, quando você percebe que ele está abrindo os olhos, você já dá um comando para que ele feche os olhos, tá? E deixe ele aprofundar mais. Se vocês analisarem bem, vocês vão ver que nesse passo a gente está repetindo um convincer, né? A gente faz ele fechar os olhos, tá? Então, nada mais é do que um convincer, você fazer ele fechar os olhos, ou seja, ele não consegue abrir os olhos, tá? Ele não vai conseguir abrir os olhos. Nada mais é que um convincer também, tá? No terceiro passo, que seria o relaxamento físico dos grandes músculos, né? Agora você deixa essa sensação de relaxamento descer do corpo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Isso daí vai ser no relaxamento físico, tá? E aí você entra no quarto passo, que é o passo do fracionamento. Você gostaria que ele relaxasse o seu corpo, tal, e em algum momento você vai pedir para que ele abra e feche os olhos. Você, nesse ponto, você está fazendo ele abrir os olhos e fechar os olhos, tá? Isso daí também você está dando uma sugestão para ele, tentando, quando você está presencial, você fecha, tampa a visibilidade dele para que ele não tenha estímulos externos. Mas quando você está online, quando você percebeu que ele está com o olho abrindo, fechando, você já manda ele fechar, já dá o comando para ele fechar, muito bem. Tudo isso que eu estou falando para vocês, é claro que vocês entendam que sempre vai ter que ser naquela linguagem hipnótica, tá? Sempre dando sugestão para o cliente, que é o que vai você levá-lo ao nível que você quer, tá? Depois, você vem... o 5 seria o teste físico, o teste do pulso, né, que a gente comentou, que normalmente, quando é online, você vai fazer ele fechar a mão. Se você tiver presencial, você tem que deixar bem claro que ele não deve te ajudar, tá? Que ele tem que ser espontâneo, porque o corpo fica bem solto. E soltar a mão, e na hora que ele solta a mão, você sempre dá outro comando, outra sugestão, né? Mais profundo. Isso daí vai te ajudando a aprofundar mais. E depois você vem no sexto passo, que é o relaxamento mental, que é justamente a contagem de 100 até 1. E nesse ele vai esquecendo os números. Você vai dando a sugestão para que ele faça a contagem em número decrescente, certo? E vá, cada vez que eles falam um número, ele se aprofunda mais e mais, tá?
Isso vai fazer com que ele vá se aprofundando e você já vai dando a sugestão de esquecer os números, que os números já não fazem, não são necessários. Então, isso aí você vai levando ele num ponto, tá? Um ponto em que essa sugestão vai fazer com que esses números desapareçam, que já não fazem, não são necessários mais, que é justamente no ponto da amnésia, quando a gente chega no ponto de amnésia dos números, que é o sétimo passo, né, que é o que a gente conta que é a contagem some, os números somem, né? Eu queria fazer algumas observações, tá? Que se vocês observarem bem na estrutura, você tem o corte de estímulos, né? Na hora que você manda fechar os olhos, logo no começo você corta os estímulos. E eu falei também do convincer, né? Que quando ele tenta abrir os olhos, não consegue. Você faz esse tipo de convincer também. O fracionamento também é muito importante, porque ele vai se aprofundando ainda mais. Uma coisa interessante que eu achei sobre o aprofundamento, que são aquele abre os olhos 3 vezes, né, é o seguinte: por que abrir os olhos aprofunda mais, né? Diz a lenda aqui, eu procurei o nome da pessoa, que é um tal de Barney Heine, mas eu não consegui achar nada sobre ele, tá? Eu só vi eu vi isso aqui no Pyong, falando sobre essa pessoa, que ele fez o seguinte: ele que botou essa técnica de abrir e fechar os olhos 3 vezes. Por quê? Diz que eles faziam, quando ele pegava alguém para fazer um tratamento, fazer uma hipnose, ele pegava, tratava a pessoa, e depois pedia para voltar 2 semanas depois, ou 1 semana depois. E ele notou que toda vez que essa pessoa voltava, e ele entrava em transe novamente, ele se aprofundava muito mais. Então, ele notou que toda vez que ele mandava a pessoa entrar em transe, ele notou isso daí, que ela aprofundava mais. E ele falou: pô, por que eu tenho que fazer isso aqui? Talvez o tratamento seja mais rápido se eu fizer ela se aprofundar mais vezes durante o mesmo dia. Então, foi aonde ele fez esse teste de fazer a pessoa abrir os olhos e fechar os olhos. Quando ela abre os olhos, tá? Literalmente, a gente pode analisar o seguinte: pode dizer que ela saiu do transe, tá? Ela sai do transe. E você manda ela voltar para o transe, ela fecha os olhos novamente, ela entra novamente no transe. E você dá uma sugestão mais profunda. Então, você tem pessoas que falam isso 2, 3 vezes, dão essa sugestão para ela abrir e fechar os olhos. Pode até ser mais que isso, tá? Depende de como você vai estar fazendo a tua indução. E esse fracionamento, ele passou a fazer de uma tal forma que ele notou que ficou melhor para o tratamento, né? A pessoa se aprofundava muito mais. E é engraçado que, se você, depois que eu li isso aqui, eu observei uma coisa interessante. O pessoal de hipnose, de rua mesmo, e até o pessoal da hipnoterapia, eles podem falar isso aí. Porque você começa a tratar uma pessoa, no primeiro dia você trata ela, se você leva uma indução, põe ela numa indução, ela vai bem, aprofunda legal. Aí passa alguns dias, tá? Você vai tratar essa pessoa novamente, você nota que ela se aprofunda muito mais fácil. Não sei se vocês notaram isso aí. Alguém aí que já faz atendimento, a pessoa ela entra num transe muito mais rápido, muito mais fácil, sabe? Eu notei isso aí e tem a razão de ser essas coisas aqui. E a amnésia é como o pessoal da street, né? Quando você fala na amnésia dos números, da pessoa que conta de 100 para baixo, né? Ela chega num ponto que ela esquece os números. É como se fosse na hipnose street uma pessoa que esquece o nome, tá? Você leva ela numa tal forma, num transe, que ela esquece o nome, ela esquece os números. É o que tem ocorrido. E nessa estrutura do David Ellman, a gente nota também a fraseologia de ancoragem. Você nota que ele sempre junta uma coisa, tá? Quando uma coisa acontecer,
tal coisa vai acontecer. Então, ele vai ancorando uma coisa na outra. Então, por exemplo, quando ele vira aqui, você vira e fala, ó, vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fechar, irá mais profundo, mais profundo. Quer dizer, quando você faz uma coisa, você ancora a outra, entendeu? Então, ele fica ancorado na abrir, na hora que ele fecha, a âncora dele é justamente essa de abrir e fechar os olhos, tá? Quando você iniciar a contagem regressiva de 100 para baixo, dizendo mais profundo, os números vão desaparecer. Quer dizer, ele junta uma coisa na outra. Tá? Quando ele chega nesse ponto, que ele já passou por todos esses passos, que chegou no teste de amnésia, né? Passou na, na contagem regressiva, fez o fracionamento, fez tudo isso aí, o relaxamento mental, que a pessoa já está naquele ponto, na hipnose street, é o ponto de você instalar um gatilho para que ele durma na hora que você quer. Ou seja, você traz ele novamente, emerge ele e avisa, ó, toda vez que eu der um estalo de dedo, você vai dormir profundamente nesse estado. Tal. Aí, quando você faz isso, ele vem, você faz umas 2, 3 vezes para deixar bem instalado, aí você pode começar a dar sugestão para ele. É o que o pessoal faz na hipnose street, né? E, depois disso, você faz a imersão, né? Seria a imersão, trazer a pessoa para o estado de vigília novamente, dando as sugestões que ele vai estar bem, que ele vai estar num bem-estar, bem tranquilo, bem disposto. Então, a estrutura do David Elman, se vocês observarem todas as induções que a gente vê na internet, ou vê... Normalmente, em palco, a gente não vê porque o palco tem uma estrutura mais diferente, né? Porque ele faz uns convincers todo antes. Então, ele já deixa todo mundo já preparado para ter, porque normalmente em televisão ou num teatro o negócio tem que ser rápido, né? Mas vocês podem notar que existe passos, todas as induções baseadas na de David Elman, né? Que é a que mais ficou marcada, que foi mais distribuída, né? Mais duplicada, a gente acaba tendo uma estrutura e a gente segue essas estruturas. Muitas vezes, você nota que o teu cliente ou a pessoa com quem você está fazendo a hipnose, ele já chega num estado mais profundo. Às vezes, muita gente pula algum passo disso aqui. Mas a estrutura é essa daí. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum comentário? A Andréa até comentou durante que ela diz, né, que para ela já aconteceu, que ela notou com uma amiga dela que ela está atendendo, que a última vez que ela atendeu, ela pediu para fechar os olhos e respirar fundo, pronto. Ela já estava entrando muito mais rápido no transe. Exatamente. Então, a Andrea já notou que isso acontece com Na mais realidade, facilidade. porque o que acontece quando a gente faz esse fracionamento, né, de abrir e fechar os olhos? Se você analisar friamente, quando a pessoa abre os olhos, tá? Ela pega todos os estímulos externos, tá? Então, normalmente você põe a mão ou pede para ela fechar logo, porque você não quer tirar ela completamente do transe, certo? Não quer que ela pegue estímulos do lado de fora. Então, normalmente você deixou ela abrir os olhos, fecha os olhos. Às vezes, isso na primeira indução que você faz com ele, é o que a Andrea comentou. Se ela pega a cliente na segunda sessão que vai participar com ela, ou numa outra hora que você vai hipnotizar a mesma pessoa, às vezes você não precisa nem fazer isso. A pessoa já entra direto, já aprofunda mais. E você tem outros métodos, né, que você pode mandando aprofundar cada vez mais. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui. Diga aí, Ron. Boa noite. Boa noite, Fala, professor Ronaldo. Durante. Então,
A minha dúvida é justamente sobre a parte da amnésia. Ela é uma parte realmente essencial, tipo, da técnica, ou ela também poderia ser pulada? Como? A parte da amnésia, ela é literalmente essencial na parte da Dave Elman, ou é possível talvez utilizar uma outra coisa sem ser a amnésia? Olha, a gente passou aqui o arroz com feijão, tá? Aqui você tem é como se você tivesse aqui uma receita de feijoada. Nós temos aqui a feijoada carioca, nós temos aqui a feijoada mineira, nós temos aqui a feijoada baiana, que você deve ter uma feijoada aí, um tempero diferente. Você tá entendendo? Então, são todos temperos que você vai colocar. A amnésia, ela realmente ela acontece. Quando você faz isso com o cliente, tá? É justamente para limpar a cabeça dele, deixar ele bem livre, bem suave, bem tranquilo, bem relaxado e relaxar a mente também. Com a mente bem relaxada, ele começa. Você pode dar sugestão para ele de o teste de é a última coisa que você faz na estrutura do David Elm é um relaxamento mental. Então, o que acontece lá? Quando você vai falando, ele vai contando 100, 99, você vai sugerindo, e os números vão sumindo. Você vai falar do jeito que... você vai ver depois a estrutura tem aqui. Você vai ver um exemplo que eu gostei muito, foi do nosso convidado, aí, o André Villa. Ele tem um sistema muito legal de indução. Então, Eu queria até complementar essa questão. A indução ela é necessária desde que você se conduza naquele procedimento de hipnose voltado a um tipo de terapia. Uma hipnose clássica, sim. Hoje você já tem uma hipnose que é aplicada por James Tripp, ele coloca as sugestões, que seriam essas sugestões direcionadas, de um jeito disfarçado, que é o acúmulo de informação na mente, e esse acúmulo ele vai causar uma confusão e você consegue atrair o resultado. Mas o objetivo de você fazer uma indução é você criar autoridade dentro daquele exercício de imaginação. Duran. O Ronaldo estava comentando da amnésia, né? De esquecer as coisas, esquecer os números, essas coisas. Sim. É basicamente isso que você falou. Que ele acaba, você vai induzindo para que ele vá esquecendo essas coisas. Isso o pessoal utiliza muito na hipnose street, né? Você vê às vezes vídeos da pessoa, manda ele contar os dedos, quantos dedos você tem? Aí ele tira um número, né, da contagem da pessoa. Então, normalmente eles falam 7, né? Isso daí virou moda, que é o 7. Então, a pessoa conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Aí você olha na cara do hipnotizado, né, da pessoa, a pessoa ela fica até meio perdida, porque ela não entende como é que sumiu esse número aqui. Né? Eu não tenho 11 dedos. Mas é que ela chegou, deu uma amnésia nela no número 7, uma sugestão que entrou legal. As pessoas esquecem o nome. Interessante que, às vezes, o nome a pessoa lembra, mas não consegue falar. Fizeram isso comigo, eu esqueci o nome, eu tinha certeza do meu nome, mas era engraçado que você não conseguia falar. Entendeu? Dá uma amnésia, alguma coisa estranha em você. Entendeu? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Todo mundo. Eu quero feijoada. Feijoada. Porque a história de feijão fradinho, carioca, né? Não dá muito certo, não. É muita coisa. A da Bahia é muito, muito apimentada. E, gente, já que ninguém tem nenhuma sugestão, nenhuma pergunta, eu gostaria aqui, de quem quisesse participar, tá? Abrisse as câmeras, tá? Para participar dessa indução que o André Villa vai fazer para nós aí.
Que aí vocês vão... Ah, o gostoso é você entrar e se deixar participar. Porque aí isso. você entra isso aí na tua cabeça, você grava melhor e você vai ver como é diferente das induções que você normalmente vê. E isso é interessante porque você pode agregar, digamos assim, você pode modelar isso aí, tá? André, O, tudo bem, pode o, assistir sim. o O ideal é que objetivo, alguém participe, né? o objetivo do exercício, ele é o mesmo que o Duran falou. O que acontece? Ele é um processo ativo. Ele é um processo de conduzir a sua mente dentro do exercício de relaxamento que possa trazer benefício. Hoje nós vamos praticar o David Elma, que é esse transe médio por sugestão direta, e vamos trabalhar o seu local seguro, a sua âncora e um presente hipnótico que provavelmente está lá. A ideia de você fazer isso em conjunto é praticar o exercício. Então, veja se seu pé está separado um do outro de forma paralela, com o peito do pé no chão, se sua mão está sobre as pernas, se você não vai cair em cima do seu computador ou algo assim, né? Para que esse exercício ele seja proveitoso como relaxamento para você. Então, olha, é, vamos começar fechando os olhos, que seria o primeiro passo do exercício, numa posição sentada. Ao Ronald, Vamos lá chega, participar. chega mais, Ronald. Quem puder participar vai ter uma experiência legal. É, porque eu ganho de quem se permitir participar. Ele provavelmente, se você sabotar o procedimento, William, seja bem-vindo, ele vai aumentar o seu ganho. Você tem mais a ganhar com tudo isso. E a ideia é, se você está sentado numa posição de 90 graus, com a mão no joelho para equilibrar seu corpo, porque não é minha mente dominando a sua, né? Minha mente conduzindo a sua no exercício de imaginação. A partir desse momento, feche os olhos. Pense em todo o barulho que está à sua volta agora. Ele vai permitir você ter a certeza de que você está onde deveria estar, no seu ambiente, sentado nessa cadeira, e que a partir de agora o exercício vai ser um exercício de uma imaginação. Talvez agora, em algum momento, nós vamos começar a fazer um exercício de respiração. Esse exercício consiste em você pensar no ar que entra pelo seu nariz. Sente o nariz, a ponta do nariz gelado, o ar geladinho, talvez não entrando pelo nariz, descendo por de trás da garganta, e ele vai preencher o seu pulmão. E ele preenche de tal maneira que ele abraça seu coração. E como recompensa, seu coração elimina alguma emoção negativa que você está sentindo, talvez esse momento, ou tenha sentido durante o dia, ou qualquer emoção que veio à sua mente. E aí você vai soltar o ar pela boca, por onde você fala, por onde você solta tudo isso. Nós fizemos uma explicação no primeiro exercício e vamos repetir algumas vezes enquanto seus olhos estão fechados a respiração. Em 3, 2, 1, puxa o ar. Ele entra pelo nariz, trava o ar, preenche o pulmão, abraça o coração. Solta emoção negativa pela boca. Isso. Na próxima rodada, você vai sentir seu corpo relaxando um pouco mais, porque as emoções negativas já estão esvaziando. Puxe o ar. Prenda o ar. Deixa o pulmão abraçar o coração. Um ato de carinho, de amor, de você para com você mesmo. Solte aquela emoção negativa do dia ou de algum momento seu. Ah! E o corpo relaxa mais e mais. Pensa no ar entrando, descendo pela garganta e preenchendo todo o seu pulmão, permitindo que todas as suas tensões esvaziem ao soltar o ar.
Perceba que seu relaxamento já avançou do começo do exercício e ele é agradável. Mais uma vez, abraça o coração. É só uma imaginação. Pensamentos que não me pertencem, solto na respiração agora. Sinta como seu corpo está mais relaxado. Puxa o ar. Meu coração bate até com mais carinho, recebendo esse abraço. Solte o ar. Leve seu pensamento aos seus olhos. Aquele pensamento de madrugada, onde as horas avançam e seus olhos desligam, relaxam totalmente. Lembra da respiração? Enquanto você dorme, que você espreguiça, abraça o coração, descansando e dormindo. E relaxa, soltando as emoções negativas. Os seus olhos vão relaxando progressivamente, como os ponteiros do relógio. A cada número do relógio, ele vai simplesmente desligando. No 1, segura no 2, avança no 3. Sinta seus olhos totalmente desligados. 6, no 7, no 10 e agora no 12. Uma volta completa no seu globo ocular, desliga e desconecta ele totalmente. Como quem aperta o interruptor da lâmpada, cada número foi apertado e desligado. Durante uma noite avançada, é assim que você se sente. Talvez você acorde com barulho de cachorro, de moto passando na rua, mas dá uma preguiça abrir o olho de tão gostoso que tá, totalmente desligado. Talvez agora, ou quando você tiver certeza, experimente uma única vez tentar abrir os olhos e não conseguir. E assim que o fizer, balance a cabeça. Isso, muito bem. Sinta como é agradável essa sensação. Estar dormindo na madrugada é pensar no cobertor quentinho, agradável, travesseiro limpinho. Respira fundo e sinta essa sensação de alta madrugada. Muito bem. E quando você ouvir o estalo de um dedo, o relaxamento, ele vai irradiar pelo seu corpo inteiro. Agora, como ondas de pensamento, ele vai correr nos seus braços, seu tórax, seu quadril, até os pés. Leve seu pensamento, que começou na respiração, no quão pesados seus pés estão. Talvez o direito, talvez o esquerdo, mas numa escala de 0 a 10, permita esse peso ser 6. E a cada palavra minha e a cada respiração sua, ele aumenta para 7. Quando chegar em 7, permita balançar a cabeça. Isso, muito bem. Olha a sensação de desligamento dos seus olhos e do seu corpo inteiro. E a cada palavra minha, a cada respiração sua, ele chega de uma forma drástica ao 10 de relaxamento. E quando chegar, sinalize com a cabeça que ele vai chegar no 10. Se ele não estiver, isso, inspire profundamente. Intensifique o relaxamento das pernas em 10. Leve seu pensamento aos dedos do seu pé. Experiencie tentar mexê-los e veja como você não consegue. E assim que tentar,
Balance a cabeça. Muito bem. Que sensação agradável. Isso. Agora esse relaxamento, ele vai subindo progressivamente por todo o seu corpo, inclusive na sua mente consciente. E aí é a matriz, é a origem do seu relaxamento. Seu pensamento solto e leve. Quanto mais relaxado é seu corpo, mais leve é sua mente. Permita fazer aquela contagem regressiva mentalmente, junto comigo, de tal maneira que esses números, quando progredirem, eles vão relaxando cada vez mais sua mente. Vão ficando leves. É como contar passarinho voando, longe, distante, 100. Eles somem. 99, mais e mais distante. 97. Puxa o ar. E sopra os números para bem longe. Muito bem. Parabéns. Sinalize com a cabeça. Todos os números já sumiram completamente da sua mente? Ótimo. Muito bem. Lembra de manhã, quando você acorda pelo despertador na função soneca? A primeira vez você até acorda meio bravo, fecha os olhos, mas se permite dormir um pouquinho mais esse sono da madrugada, vai um pouquinho mais esticado, aquela sensação gostosa. E a cada vez que você abrir, desligar esse botão, você vai relaxar 2 vezes mais. Ou a cada vez que você abrir e fechar os olhos, o seu relaxamento será 2 vezes mais profundo. E o despertador toca. Abra os olhos, fecha os olhos. Isso. Cada vez mais relaxado. Passa um tempo e ele sinaliza outra vez. Você até tenta acordar e abrir os olhos, mas quando fecha, você relaxa 10 vezes mais. Abra os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais relaxado. Isso. Como o seu corpo esticado na cama, nesse exercício ele também fica esticado e ereto e confortável, como se a sua costa fosse uma coluna de certa forma rígida. Isso. Se fortalecendo nesse relaxamento, seus braços e suas pernas relaxam, sua mente se eleva e vai longe. Abra os olhos, fecha os olhos. Que corpo pesado e gostoso. Numa contagem de 1 a 3, você vai simplesmente acionar a sua âncora de local seguro. Aquele local seguro, agradável. Talvez um lugar fechado, talvez um lugar aberto, talvez de dia ou de noite, ou simplesmente é continuar dormindo na sua cama como seu local de proteção e seguro. 1, 2, 3. Acione sua âncora. Se veja no seu local seguro. Sinta o ar. Sinta a brisa batendo no seu rosto. Aquele arzinho gostoso que talvez entre pela janela ou simplesmente venha das ondas do mar. Se veja descalço, no seu local seguro. Ande por ele. Sinta a textura do chão. Quem nunca passeou por esse local seguro e sentiu aquele cheiro de feijão, aquele feijãozinho gostoso que foi refogado nos pedacinhos de bacon, calabresa, bastante cebola. É como se você pudesse ouvir a panela de pressão desse seu local seguro e o cheiro bate no seu nariz. Inspire profundamente esse cheiro e se aprofunde mais nele. Pode ser na casa do vizinho, pode ser na sua cozinha,
ou pode ser naquele quiosque que vende aquele caldinho de feijão gostoso. E você sente essa sensação. O objetivo do local seguro é descansar sua mente consciente e conversar com o seu inconsciente. Permita seu inconsciente, no seu local seguro, ser você na emoção. Que sensação agradável. Traga à sua mente um dia muito bom e ancore junto com a sua âncora e com o seu local seguro essa sensação de leveza. Porque o seu inconsciente quer que você trabalhe as suas dores emocionais e transforme em solução. A partir desse momento, todos os seus problemas terão uma solução, uma resiliência da sua parte, um trabalho árduo e contínuo de alcançar. Isso. Como um baú de madeira enterrado no chão, você desenterra e há uma esfera de luz que cabe no seu chakra coronário para um dia feliz, para um dia de cheiro de comida gostosa. Você, no seu local seguro, entende que você é capaz de ser a alavanca modificadora da sua vida. Internaliza isso. Traga essa esfera para o seu chakra coronário. Deixe integrar no seu corpo e multiplicar e aumentar. Se veja esse inconsciente com a mão na cintura, com a bateria recarregada de energia, de boa vontade, de resiliência, de saber onde você quer chegar. Que demore 1 mês, 6 meses, 1 ano, é o seu local, sua ponte ao futuro. Isso. E o objetivo do aprofundamento de hoje é meio que concluído, a sensação de leveza, sensação de bem-estar, sensação de resolução de todos esses problemas que te afligem. Porque seu inconsciente, sua mente inconsciente, vai ajudar a trazer todas as soluções para vocês. Aquela insegurança já não existe mais. Sinta você poderoso, poderosa. O seu medo, ele diminui com tanto poder. A sua falta de vontade desmancha. Agora você é cheio de vontade, de poder, concluir no objetivo, numa sensação de leveza em 1, com uma alegria enorme, boa vontade em 2, se sentindo bem, voltando cada vez melhor 3, 4, com uma vontade de espreguiçar 5, olhos abertos. Isso. Para você que ainda não abriu os olhos, daquela vontade de fazer o xixi, e você simplesmente permite voltar cada vez mais. Porque ficar acordado agora é um ato de negociação. Se você não acordar e não voltar ao estado de vigília, ao estado acordado, você jamais vai poder voltar a esse momento gostoso. E a bexiga enche, e vai dando vontade de ir no banheiro, e você vai recobrando em 1, cada vez melhor em 2, sentindo desperto 3, com uma vontade de espreguiçar 4. Muito bem, seja bem-vindo, Ronald. Cada vez melhor e alegre. O exercício, ele foi no banheiro mesmo. Eu fiquei com vontade de comer feijão, então eu usei no exercício, viu, seu Homero? Só foi uma... É gostoso um feijão fresquinho, né? Com bastante cebola. Ô, situação, né? De noite, quem pode comer feijão? Amanhã eu vou comer, amanhã eu vou fazer um feijão gostoso. Tudo que foi feito nesse exercício, ele foi feito embasado naquilo que o Durante estava falando. Então, ele é um processo de comandos repetitivos de relaxamento e ele serve para trazer, aliciar o recurso dos seus problemas.
Então, quando nós trabalhamos essa sensação, esse exercício é aliciar o recurso do problema. Nós entramos em terapia com o problema para buscar uma solução do outro lado, né? E muitas das vezes o estado do problema ele habita dentro de você. William, eu ia perguntar para o Ronald primeiro, como é que você se sente com essa sensação, William? Relaxante. Relaxante. Estava esperando por isso? Eu ia deixar o André perguntar, mas eu sou abelhudo, passei a vez dele, tá? Não, eu imaginei um local seguro, assim, na época da minha infância, tinha um sítio da minha avó. Eu gostava muito desse lugar, eu me concentrei e me vi nesse lugar. Foi muito bom. A avó fez feijão lá ou não? Fazia assim, não existe mais o lugar, mas fazia assim. Ronald, o que você achou da brincadeira, Ronald? Qual a sua sensação? Nossa, foi sensacional. Acho que tem muitas experiências aqui que eu tive como você foi falando. Por exemplo, quando você pediu para o pé ficar pesado, nossa, ali eu não senti mais ele, sabe? Era como se não tivesse sentido nada mais. E aí, teve a última coisa, quando você falou da vontade de mijar, realmente me deu vontade, cara. Eu acabei de ir lá e depois que eu voltei, por isso que eu voltei agora. Então, porque assim, ó, dos que estamos aqui, você foi o que me indicou de entrar no estado de David Elma. Durante o exercício, provavelmente minha voz para você ficou muito distante, porque você estava numa sensação, num lugar muito agradável. Isso é feito com sugestão de David Elma. É a melhor maneira de você alcançar o estado Sdale é com David Elma. Há outros hipnotistas que acreditam que não é necessário esse tipo de transe. Mas eu adoro trabalhar com ele e adoro pegar assim, fazer uma concha de retalho. O Andréia tem uma sugestão legal? Opa, isso aqui me serve, eu coloco dentro. O Durante tem uma sugestão legal? Isso aqui me serve e eu coloco dentro. Então, eu tenho uma ideia do começo, do meio e do fim, mas eu não tenho uma ordem para o exercício. Então, você pode brincar com o seu cliente. Às vezes você não precisa, para liberar uma catarse, um estado emocional negativo, usar David Alma. Nós estamos no século XXI, temos excelentes profissionais no mercado e todos eles estão dispostos a ensinar alguma coisa. Eu adoro usar PNL para aliciar recurso emocional, né? André, Sensacional. ouviram? Sim. Seria interessante você também explicar o que é o estado SDALE, né? Principalmente para se alguém não souber ou estiver escutando isso depois. Existe um estado de relaxamento que ele era usado no tempo dos egípcios, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O legal é o que ele traz de benefício para você. Ele traz para você uma situação de relaxamento tão profundo que ele é muito próximo daquela dormida sonambúlica, que você vê aquela pessoa que levanta, que conversa tudo, e ela volta a dormir, né? Algumas pessoas são tão sonambúlicas que você é obrigado a trancar portas de janela, que ela anda pela casa, ela faz as coisas como se tivesse acordado e volta a dormir. O estado Sdale é muito semelhante a essa sensação. É uma sensação de bem-estar, de relaxamento. E você já começa o exercício levando a pessoa a aliciar o estado recurso do problema dela, ou diluir as dificuldades e problemas que ela tem. Pô, eu tenho dificuldade de estudar para a prova. Ele serve também, porque ele vai distensionar a pessoa. Eu não sei se eu expliquei, André, você pode me orientar? Perfeito. É, É bom lembrar também que o estado de Sdale é um estado que o pessoal utiliza também utilizava muito no passado, né? Para fazer operações, tá? Que nesse estado a pessoa não sente dor. Hoje É, ainda sabe isso aí. Você pega, nós temos vocês todos conhecem ele. Eu André, gosto de falar muito nele porque ele basicamente ele que despertou a hipnose aqui no Brasil, que é Duran. o bem dormido, né? É, O, 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 o Fábio Puentes. Fábio Puentes. O Fábio Puentes hoje ele trabalha no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo.
É um cara tem muitas pessoas lá que às vezes não podem tomar uma anestesia, tá? A pessoa tem energia anestesia. Como é O que André uma tá chapado ainda lá. né? Então ele é obrigado a pegar e fazer um controle de dor através da hipnose. E normalmente ele faz isso aí no estado de desveio, né, que acontece isso. E É, faltou o existe. Homero falar como é que ele se sentiu, o que ele Não, eu pensou. quero fazer uma pergunta. Ah, Através dessa indução de David Elmo, é possível você fazer a regressão de memória? Olha, não sei se é muito indicado para regressão. O ideal para regressão é um transe médio. Coloco numa classificação de A, B e C. Esse estado Sdale é a classificação D. Ele está para lá, um pouquinho da curva, né? Que o Ronald demonstrou os sinais dele. O que eu queria pontuar para o Duran é que existe relatos, não em toda a guerra, que se usa, quem conhece, quem está na guerra, se usa esse recurso para amputação. Existem relatos. Eu não sei se eles fazem isso ou não, eu não tenho a veracidade disso, mas você é capaz de amputar um membro do seu corpo sem anestesia. Pra você ter uma noção de quão profundo o relaxamento ele chega. Agora, imagine, Homero, se você está dentro do estado Sdale, você já não ouve mais o comando. A voz do hipnotista, que dessa vez fui eu, vai longe. Ele é quase um estado mesmérico, um estado de Charcot. Eu adoro brincar com esse estado de relaxamento. Você deixa a pessoa em catalepsia, ela toda enrijecida, uma série de coisas. É muito gostoso depois você trazer a pessoa e ela relatar o estado dela. No emocional, seu mero meio transe. Ok, obrigado. O Vila está aberto a perguntas aí, meu pessoal. Vamos lá, aproveitar ele aí. Ó. Perguntas relacionadas à vida da Xuxa, que eu sou fã da Xuxa. Teve uma Ou hora que... o Michael Jackson. Teve uma hora que você tava falando uma coisa que realmente não tava escutando mais nada. Eu literalmente tava... Não sei explicar, tava meio que viajado, assim. Eu não sei. Eu só escutei depois que você falou uma coisa de urinar, uma coisa assim. Certo. Olha só o legal. Nesse estado Sdale, a sua consciência em vigília perde essa atenção. Seu inconsciente não. Depois, se você rebobinar foi boa, 1980, Duran. Se você voltar esse vídeo depois, você vai perceber que você estava caindo. E foi o motivo da preocupação de continuar ou não. Que você estava tombando. E a sugestão, não sei se você lembra ou não, era de você se sentir firme e rígido. Então, a sensação é muito louca essa experiência. Queria agradecer a vocês o praticamente, porque a brincadeira lembra no circo antigamente tinha um número que era chamado equilibrar os pratos. Aqui no meu caso, na minha mesa, eu tenho 2, 4, 6 pessoas para equilibrar os pratos. Então eu estava olhando para um lado e eu via do outro. Às vezes, quando eu falava assim, muito bem, tinha pessoas respondendo e ali pessoas nem se mexendo. Então você vai lá e dá uma cutucada. É muito, muito louco essa sensação. Obrigado. Eu já tinha experimentado o teste. Ronald, eu coloquei o dedo dentro do olho de uma cliente minha para ter certeza que era o estado Sdale. Você vem aqui no canto do olho e você cutuca. Em vigília, você fecha o olho. Não queria queimar ela, não queria fazer nada disso. Eu acho muito invasivo. E você passa a mão assim nesse globo ocular. Eu só de passar já começo a querer piscar. Ela não pisca. E eu falei assim, você se sente cega? Não vejo nada. Ela desligou o nervo óptico dela. Se é assim, se eu estiver cometendo algum engano, pessoal que, né, peço uma licença poética para falar a minha visão do que eu estou experienciando e vivenciando com essa prática maravilhosa que é a hipnose. E os ganhos, os saltos de mudança.
Imagine você sendo uma cebola, porque a metáfora é da cebola. Você é uma cebola fechada. Nada na sua vida dá certo. Nada é legal. E aí você passa uma vez, passa duas. Parece que você vai tirando casca por casca da cebola. E você vai ficando mais leve, mais solto, mais seguro, mais confiante. É muito legal. O Nadson chegou agora. Nadson, você fugiu de brincar com a gente. Porque Nadson, você perdeu, Nadson. Você tinha que ver a indução que o Vilas fez agora. Que o Vila fez. O Ronald quase foi lá para Nárnia e não quis ia cair. voltar por nada. Ele teve que falar para ele ir para o banheiro. O André levantou correndo para o banheiro. O André só não caiu porque ele tá preso nos balões. A cabeça dele, os balões é igual. Ó. Não tem jeito, André. Segurou. É verdade. Mas o que eu achei interessante aí foi o seguinte, ó, só dando um toquezinho aí. Como disse o André Vila, o Ronald, ele foi muito fundo. Ele foi tão fundo que o que aconteceu? O Vila trouxe todo mundo de volta, tá? Fez a imersão de todo mundo, mas o Ronald não estava ouvindo, tá? De tão longe que ele estava. E o Vila, o que o Vila fez? O Vila teve que achar um meio de te trazer. E o meio de te trazer foi fazer você sentir alguma coisa física, tá? Que foi a necessidade de você fazer um xixi, tá? Ele mexeu com você, tanto é que você começou a se voltar. E na hora que você voltou, a primeira coisa que você fez foi tirar os fones de ouvido e correr para o banheiro. Não é verdade o que aconteceu? Deixa eu responder a profundidade que chega, né? No caso do Homero, perguntou do caso de você fazer uma regressão. A regressão, nesse estado, fica difícil. Nesse estado que Ronald ficou, fica muito difícil, porque ele, às vezes, nem está ouvindo mais a voz do terapeuta ou do hipnólogo, tá? Então, é o que o Vila falou, você vai ficar num relaxamento leve. Fora da curva. Relaxamento leve, onde você está completamente consciente de tudo que está acontecendo, mas você está naquele relaxamento da sua mente e do seu corpo. Nesse momento, você consegue fazer uma regressão. Você volta, vê um dia que você estava feliz. A gente participou disso aí. Eu tenho certeza que muitos aqui viram o caso do William. O William comentou do lugar seguro dele, na casa da avó dele. Tá? Com certeza, muita gente visualizou as coisas. Tá? Sentiu o pé no chão, andando dentro do lugar seguro. Sentiu o cheiro, sabe? Essas coisas todas Duran, fazem a gente voltar para... Eu vou entregar essa colega que está aqui, ó, ou aqui. Ela também virou os olhos, viu? Ela deu uma virada de conversa assim, viu? A Lilian deu também, viu que eu vi. Porradaça. Meu. Sim. É por aí, ó. Por aí. O William... fala aí, André. O William tá aqui perguntando, com auto-hipnose, também pode chegar a Isdale? Pode. Isso que eu ia falar. Até pode, mas você vai transformar sua auto-hipnose num processo ativo? Essa auto-hipnose, num estado de Isdale, normalmente é para fazer alguma demonstração que não tem razão de ser. Tá? Que é possível, tá? Eu vi o caso de um rapaz, é um japonesinho, inclusive, junto com o Pion. Tá? Não sei se vocês conheceram. Como é que é o nome dele? Everton. Como? Isso mesmo, Everton. É o mesmo nome do Everton. Um japonesinho gordinho e tal. Ele fez o seguinte, ele fez uma auto-hipnose, tá? Entrou dentro de uma tina com água e o Pyong jogou dentro da tina, acho que uns 10 sacos de gelo, tá? E ele ficou 15 minutos lá dentro, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Para ele não sentiu a baixa temperatura.
sabe? É umas coisas malucas. Para você fazer uma demonstração. Você enfiar a mão você vai num lugar que você vai beber uma cerveja dentro do gelo lá, dependendo de como você enfia a mão lá, você dá uma dor na mão danada, entendeu? Então é mais assim, eu acho que você consegue até entrar em Isdale. Eu vou. É assim, ó, é que o processo de auto-hipnose, ele não é muito diferente da meditação, William. O que você pode estar fazendo é buscar o método Silva e começar a praticar. Você pode fazer, né? O processo que ele ensina é assim: você acabou de acordar todos os dias. Você começa a fazer uma contagem. Você levanta seu globo ocular, mais ou menos 45 graus. Então, você está deitado, você levanta o globo ocular para cima, né, como quem vai olhar o alto da testa, e você faz uma contagem regressiva. Ele vai ser muito próximo do que você está perguntando. Se você está perguntando porque você quer passar por essa experiência e ver, e não censurar pensamento. É ilusão da gente achar que a gente não deve pensar, não deve ter pensamentos durante esse processo. Então, olha, eu estou tendo esse pensamento, eu recebo e acolho, e agora me despeço dele. Ele ficou, eu fico com esse pensamento o tempo que for necessário. E você vai fazer uma contagem pausada de 100 a 1, com o olho para cima, né? Você vai dormir praticamente, porque você não vai saber que está acordado dormindo. Mas o resultado desse negócio, eu fiz acho que umas 2, 3 vezes, não todos os dias, fiz umas 2, 3 vezes já com processo de hipnose. Eu falo para você, foi muito engraçado. Ver cavalo com cabeça de pantera foi... Minha mente é muito criativa. Bom, gente, é isso aí, ó. Hoje foi um programa muito legal. O André Vila, muito obrigado por você ter deixado o seu tempo aqui, participado aqui com a gente, passado essa experiência para nós, que foi a demonstração que eu queria que acontecesse. Que existe a estrutura do ideal, mas você vê que cada um leva do seu jeito, entendeu? Você deve seguir a estrutura dentro daquilo que você quer fazer. Tá? Você não deve se prender a padrões. Tá? Não. Você sabe o que tem que ser feito. Então, é ali que você tem que deixar a sua criatividade, entendeu? Surgir, seguir. E é isso aí. Eu acho que muita gente vai modelar o nosso amigo Vila aí. Ó. Com certeza vai colocar alguma coisinha disso aí no meio aí. Talvez o feijão, não sei, né? Esse feijão parece que ficou gostoso. Eu adorei, muito obrigado, viu, Vila? Foi muito massa mesmo, foi muito legal. Quero até depois também fazer outra pessoa, porque foi muito, para mim a experiência foi incrível. Eu relaxei muito, muito, muito. Legal, Ronaldo. O legal é você pensar que você está procurando, você tem um objetivo. Procura não aplicar a técnica, você usa a técnica como roupa e sai bailar. A dança do Duran com o Dedé, ó. O André foi o anfitrião da história, apresentou, mas jogou nós para dançar. Fala uma coisa, vê se é pertinente, rebate, você vai. E o cliente vai te conduzir se é aquilo ou não. Eu adorei. Adorei. Vocês estão obrigados a me chamar mais vezes para a gente fazer bagunça. A casa sempre aí. A próxima vez que eu ver o Nadson lá nos participantes, eu vou chamar você. Não adianta que esse foninho não dá uma de louco de vergonhado. Você vai sim. Gente, pessoal, o William está falando aí se em auto-hipnose chega em Isdale, já foi respondido aí, né? Consegue chegar sim. Sim. Gente. O William está em Isdale ainda, lá, ele não mexe nem o pescoço. Ó. Olha lá, tá paradinho. Gente, muito obrigado para todos. André Dafra. Beijo no coração. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram e vocês sabem que vocês estão sempre convidados. Toda segunda-feira a gente tem alguma coisa a mais aqui para a gente estudar e aprender juntos. Beleza? Vamos fazer bagunça. Vamos lá. André, com você, André. Isso aí, gente. É isso aí. É uma pena que a gente está encerrando aqui a nossa resenha de hoje.
Tenho certeza que todos gostaram, pelo visto, e aí a participação do pessoal. Diga lá, Vila. Qual foi a sua sensação desse exercício para você fechar com a gente? Faltou você dar o seu parecer. É o seguinte, eu entrei praticamente no Boa. transe real. Então, quer dizer, você sabe que quando é que nem o William perguntou do SDAIL, né, de você poder entrar no SDAIL, na auto-hipnose, sim, de fato, dá para entrar no SDAIL. Você consegue, justamente esse rapaz, o japonês que o Durante estava comentando, ele entra em SDAIL, ele leva mais ou menos quase 5 minutos, para entrar em SDAIL fazendo auto-hipnose, né? E é o que o Ronald também estava ali dizendo. Ele acabou dizendo que chegou uma hora que ele já estava meio fora, que é justamente quando ele começa, quando a gente, né, a nossa mente começa a viajar, quando o condutor, né, que está fazendo o transe, né, da indução do Davião, o condutor ele consegue levar você a um ponto de viajar. Então, ele começa a sair justamente do consciente, começa a não perceber o lado externo. Então, e o condutor aí é que está, né? Sabendo disso, ele consegue trazer a pessoa de volta. Sim, eu também. Sabe, eu vou entrando, eu cheguei nesse estado que o próprio Ronald comentou, eu cheguei nesse estado e comecei a viajar, né? Tanto é que quando você começa a viajar, você começa a cada vez mais relaxar, foi o que você falou. A sorte foi que os balões seguraram a minha cabeça. Senão eu estaria deitado aqui em cima do computador. Mas é isso aí, gente. A gente vai terminando aqui essa nossa resenha de hoje. Eu quero, lembrando, né, para que vocês entrem lá no nosso Instagram e sigam para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Eu quero imensamente agradecer ao nosso professor José Ricardo Durante e ao convidado André Vila, né, por ter participado e ter feito essa indução do David com o pessoal que está aqui presente, e a todos vocês, tá, que estão aí, e a você também que está aí no podcast ou no YouTube nos ouvindo, né, e você que está aí no YouTube, dê o seu like e contribua para que o nosso canal cresça cada vez mais. E assim essas informações irão alcançar mais e mais pessoas, tá? Então, gente, a gente vai terminando aqui e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal. Até, Beijo no coração. Vou lá para o esquenta, tá? Pro esquenta não, pro